Bom dia, crianças! Tudo bem, turminha? Vamos lá para a nossa aula de português de hoje, né? Um tema muito animado, né? Vamos falar um pouquinho sobre as festas juninas. Então, na nossa atividade de hoje será atividade impressa, tá bom? Mas, antes de tudo, vamos ver os conceitos. Vamos ver o primeiro conceito, que é a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Como assim, professora? Uma palavra, ela pode ser separada, né? Separação das sílabas. Vocês já devem saber, por exemplo, aqui, ó, classificação. Tem quantas sílabas? 1, 2, 3, 4, 5. Uma palavra que tem 5 sílabas, ela tem um nome próprio, um nome específico para isso. Aqui, palavras, tem 3 sílabas e a gente tem o costume de nomeá-la. Aqui, número, 3 sílabas. A palavra sílabas, sílabas, 3 sílabas. E aí a gente costuma dar um nome de acordo com a quantidade das sílabas desta palavra, certo? Vamos lá. As palavras que têm apenas uma sílaba são chamadas de monossílabas, porque só tem uma sílaba. As palavras que têm 2 sílabas são chamadas de dissílaba. Como eu já falei, às vezes o significado vem dentro da palavra. Duas, o dis quer dizer duas e os sílabas, 2 sílabas. As palavras com 3 sílabas são chamadas de trissílabas. 3, tri e sílabas de sílaba, tá bom? E as palavras que têm 4 sílabas são chamadas de polissílabas. Polissílabas porque pode ter 4 ou mais sílabas. Sempre quando uma palavra tipo lá classificação, classificação, tem 5 sílabas, então ela vai ser uma polissílaba. A palavrinha palavras tem 3 sílabas, então ela é uma trissílaba. Quanto, a gente abriu a boquinha 2 vezes, então é uma dissílaba. E a palavra com, uma, das, ao, que não se separa a sílaba, que só vai ter uma sílaba, é monossílaba, porque só tem uma, certo? Vamos lá para alguns exemplos. Observe os exemplos. Festejos. Festejos. A gente abre a boquinha para falar 3 vezes, então a gente se separa como? Festejos. Então vai ter quantas sílabas? 3 sílabas. Então, se tem 3 sílabas, ela vai ser trissílaba. Próxima palavrinha será balão. Balão se separa balão. Quantas vezes a gente abriu a boca? 2 vezes pro ba e pro lão. E aí vai ter quantas sílabas? 2 sílabas. Se tem 2 sílabas, ela é uma dissílaba, certo? Próxima palavra. Tão. Tão, a gente abre a boca só uma vez. A gente não fala tão, não. A gente fala tão, tudo junto. E quando a gente fala o tão, tudo junto, ela não se separa. Então, ela vai ter uma sílaba e será classificada como monossílaba, certo? Próxima palavra, regressiva. Regressiva, quantas vezes a gente abre a boca para falar? Regressiva.
vá. 4 vezes a gente abriu a boca para falar, né? Vamos lá, vão treinando aí em casa também, ó. Regressiva. Separou a sílaba com 4 sílabas, não é mesmo? E se ela tem 4 sílabas, ela vai ser uma polissílaba, certo? Então, tente gravar na sua cabecinha. Uma sílaba, ela é monossílaba. 2 sílabas, ela é uma dissílaba. Quando tem 3 sílabas, ela é uma trissílaba. E quando tem 4 sílabas, ela é uma polissílaba. 4 ou mais, tá bom? Agora, nós vamos ver aqui. Qual é o texto que usa sempre uma linguagem clara e objetiva? Primeira característica. Segunda característica, a sua principal intenção ou função é informar. Nós estamos falando sobre os textos informativos. Muito bem. O texto informativo, ele é um tipo de texto que tem a principal função dele é informar. Informar sobre o quê? Sobre acontecimentos, sobre pessoas, sobre lugares e outras coisas. E tem muitos gêneros textuais informativos. A gente pode pegar simplesmente uma reportagem, um anúncio, tem poema que é informativo, vários tipos de gêneros textuais que está informando sobre alguma coisa, tá? E aí aqui, hoje, nós vamos estudaremos um texto informativo que vai falar sobre o arraial do ano de 2020. Vocês estão ouvindo aí o som, né? Pois é, vamos lá. E aí, nós sabemos que esse ano os festejos da melhor época serão bem diferentes. Leia o texto com atenção e saiba mais. Vou fazer a leitura do texto aqui e vocês vão fazer a leitura do texto daí da casa de vocês e vocês vão gravar e vão mandar para nós, os professores, o áudio da leitura de vocês, sozinhos lá gravando, para a gente poder perceber se você está fazendo as leituras, como é que está o seu nível, o seu grau de leitura, tá bom? Então vamos lá. É hora de admitir, é inevitável. A festa junina não será a mesma em 2020. Na contagem regressiva para junho, precisamos começar a lidar com o fato de que as comemorações serão bastante diferentes em 2020. Quem considera essa a melhor época do ano, que ama os quitutes servidos nas quermesses, adora dançar uma quadrilha, receber um correio elegante e comer muito, está balançado. Por causa da pandemia de coronavírus, muitos estados do Brasil anunciaram o cancelamento ou o adiamento dos festejos para o segundo semestre. Até porque, com o país ultrapassando a China em números de mortos pela Covid-19, e tendo grandes chances de se tornar o epicentro do vírus no mundo, as medidas de prevenção e isolamento não devem se afrouxar tão cedo. E se tem uma coisa que a festa junina atrai, é a multidão. Esse é o textinho, né, que a gente vai trabalhar hoje. A gente viu aí que fala sobre, assim, né, o porquê que as festas juninas não acontecerão no mês de junho, porque não teve, e porque que alguns lugares cancelaram e outros adiaram para depois, quando passar, né? E assim, a gente já está nesse segundo semestre, então, e a pandemia do coronavírus ainda continua, então provavelmente a maioria vai ter que optar pelo cancelamento. Mas enfim, aí vocês vão gravar um áudio lendo, fazendo a leitura desse texto, tá?
E vamos lá. Depois que você lê o textinho, você vai aqui para a interpretação dele. Sim, a fonte foi da revista Capricho. Aí lá na número 1, as questões tem lá. De acordo com o texto que você leu, qual é o mês que as festas juninas seriam comemoradas? Você vai voltar lá no seu textinho, você vai encontrar, você vai grifar e vai responder aí. Na número 2, qual é o maior responsável pelo adiamento ou cancelamento das festas juninas segundo essa revista Capricho? O que foi que aconteceu para poder ter este cancelamento? 3. Marque a alternativa que indica o gênero do texto que você acabou de ler. É uma receita? É um texto informativo? É um conto ou é uma lenda? Você vai marcar o X. E lá na 4 tem assim: leia as palavras retiradas do texto, separe as sílabas e depois classifique-as quanto o número de sílabas. Você pegou aqui a palavrinha, você vai separar essas sílabas. Depois que você separou as sílabas, você vai contar quantas sílabas tem e você vai classificar de acordo com a explicação lá do início. Se tem uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 ou mais sílabas, tá bom? E aí as palavrinhas são, lembre, você tem que pronunciar as palavras, né? E de acordo com as suas pronúncias, quantas vezes você abriu a sua boquinha para falar, você vai fazer a separação. Por exemplo, vamos aqui separar essa palavra aqui. Essa palavrinha aqui, ó. Retiradas. Retiradas. Nós retiradas. Deu quantas? Deu 4 sílabas. E aí, 4 sílabas é o quê? Pois é, volte lá e tente lembrar, certo? E na número 5 tem aí a parte mais alegre. Leia a lista de palavras que aparece no contexto dos festejos juninos e em seguida escreva, tá, gente? Escreva cada uma na coluna adequada. Escreva. Boca do palhaço é uma comida, é uma brincadeira ou é uma bebida? Quadrilha faz parte do quê? O que é a quadrilha? O quentão é o quê? É uma comida, uma brincadeira ou uma bebida? Aí você vai pegando a palavra, você descobriu o que é o cuscuz, você vai riscar a palavra e depois que você escreveu ela, risca a palavra, pescaria é uma comida, é uma brincadeira ou é uma bebida, tá? Você vai riscando para você não repetir a palavra. Depois que você descobriu milho de pipoca, é o quê? É uma bebida? É uma brincadeira? Você vai eliminando para você não acontecer o risco de repetir a palavra, tá bom? Então, por enquanto é isso. Até daqui a pouco com a correção da atividade.